Deus, sou grata a Deus pela oportunidade que foi me dada hoje. Sou grata à vida do meu pastor, que tem nos instruído, tem nos ensinado. E eu creio que aquilo que eu não puder passar, o Senhor vai ministrar ao coração de vocês. Eu sempre digo isso porque eu sei que nós somos falhos, que nós somos carne. E tudo que nós passamos aqui para vocês é tudo sobre Ele, sobre Deus. E esse poder dele que está sobre nós, apenas somos vaso de barro, né? Para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Então, qualquer momento ele pode nos quebrar e nos fazer de novo conforme a necessidade dele, para a obra dele. E quando nós entendemos isto, é muito mais fácil nós lidarmos com as situações que nos cercam. Porque se ele precisar refazer, se ele precisar quebrar, ele vai quebrar. Se ele precisar fazer de novo, ele vai fazer. Porque nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. Amém? Na verdade, o pastor estava sentado ali, eu falei para ele, não precisa mais não, porque o irmão aqui na peça, ele já pregou, e a peça em si já ministrou a palavra que eu ia ler, foi tratada aqui na peça hoje. Então é confirmação da parte do Senhor, né? Daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A Bíblia é tão grande, com tantos livros, tantos textos, e foi dito aqui desde o primeiro instante os textos que seriam lidos aqui nesta noite. Desde a hora que o pastor pegou o microfone para falar com a igreja, para ajustar algumas coisas, ele disse textos que eu já tinha lido e tinha assentado no meu coração. Então o Senhor não faz nada por acaso. Não é por acaso, é Ele querendo tratar conosco nos mínimos detalhes. Então nós vamos começar lendo em Atos, no capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 8. E depois Atos no capítulo 8, a partir do verso 9. Então nós vamos iniciar com Atos capítulo 1, primeiro, versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos capítulo 8, a partir do verso 9, diz assim: E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte da mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ou seja, que era uma grande pessoa, que era uma pessoa muito importante, a qual todos entendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. Entendiam-no, porque desde há muito tempo os havia iludido com as mágicas. Mas creram em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe. Então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim este poder, para que aquele que sobre eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte, nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu
pois vejo que estáis em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Amém? Vamos orar para que o Senhor fale conosco nessa noite. Senhor Deus e Pai, essa é a tua bendita palavra, Senhor. Até aqui, Pai, nós louvamos o teu nome, nós te adoramos, nós pedimos, Pai, o que nós precisávamos, colocamos diante de ti as nossas necessidades, Pai. Agora o Senhor irá falar conosco através da tua palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que o nosso culto seja racional, Pai, e que nós venhamos receber a virtude do teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. O Senhor Deus, Ele é todo poderoso para fazer na nossa vida infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E assim que Ele ascendeu ao céu, Ele deixou uma promessa que nós receberíamos o Espírito Santo, que nós seríamos tomados por um poder tal qual que ainda não éramos conhecidos. Os apóstolos ainda não conheciam, eles só conheciam o batismo de João, que era o batismo nas águas, pelo qual nós passamos. Todos nós, quando nos convertemos, nós somos batizados também na água, assim como eles foram. E quando Jesus subiu aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. E esse poder para que era? Para que nós fôssemos testemunha de Cristo. Então, quando nós recebemos esse poder, quando nós recebemos esse batismo, quando nós buscamos e recebemos, nada mais é do que para que manifeste através das nossas vidas este poder, para que nós sejamos testemunhas do que o Senhor fez nas nossas vidas, do que o Senhor fez na vida daqueles a qual nós acompanhamos, de quem nós conhecemos, para que nós levássemos o Evangelho como testemunha. O revestimento é para que quando nós sairmos para falar do amor de Cristo, nós não voltemos atrás, por conta das tribulações, por conta das perseguições, por conta das mentiras, por conta das diversidades. Muitas das vezes nós voltamos atrás. Nós vimos aqui na encenação: é lá para Moçambique. Para Moçambique eu não quero. É lá para a Síria, mas lá mata cristãos, lá eu não quero. É lá para o Belém do Pará, tem que andar tanto tempo de barco, lá eu também não quero, tem que ficar no meio do mato. E esse revestimento servia para que eles caminhassem com a graça de Cristo. E nós, muitas vezes, nós queremos as bênçãos do Senhor, nós queremos a graça, a misericórdia do Senhor, mas não queremos fazer a vontade dEle, a qual nós fomos chamados. Nós fomos simplesmente chamados para fazer a vontade do Senhor, para saquear o inferno, aonde quer que nós estamos. E esse Espírito Santo, quando nós recebemos, não é para ser usado somente aqui, dentro da igreja, quando eu entro daquela porta para adentro, mas sim quando eu vivo a minha vida cotidiana lá fora, entre os meus, no meu trabalho, com a minha família, entre os meus irmãos, entre os meus amigos. É manifesto através das nossas vidas que nós recebemos esse Espírito Santo, na nossa maneira de conduzir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de se comunicar, no que nós vamos assistir nas redes sociais, através da internet. Em tudo isso é manifestado o Espírito Santo. A nossa condição e a nossa condução de como nós levamos a nossa vida lá fora é que conta se nós temos este revestimento ou não. É no momento da adversidade, no momento da dificuldade, quando balança realmente a árvore, é que você vai ver o que vai cair dela, o que vai transbordar de dentro de você quando é mexido com você. Então nós temos que buscar esse revestimento e ser revestidos do alto, para continuar fazendo a obra do Senhor. Aqui dentro dessa casa, dessa igreja, eu tenho ouvido muito acerca da palavra do Senhor. Eu tenho estado sensível à palavra do Senhor e entendendo o que o Senhor realmente quer de nós. Então
Então muitas vezes falta que nós abramos nossos ouvidos e os nossos corações para receber aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração. O nosso coração está fechado, o nosso coração está duro, o nosso coração está amargoso. Porque nós queremos o bem que o Senhor tem para nos dar, mas o mal que chega, nós queremos nos desviar dele a qualquer maneira, nós não queremos receber. Nós nos afastamos do Senhor. Quando algo vem em direção à nossa vida, nós não queremos concordar. Então nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor, buscar esse revestimento para que nós sejamos testemunhas do Senhor até os confins da terra, com coragem de avançar, com o desejo de buscar e de falar do amor de Cristo. E aqui Pedro e João estavam ali com os demais apóstolos, foram revestidos ali. Houve ali o batismo, né, com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo ali em Atos 2. Logo em seguida, Pedro curou um paralítico, foi preso, porque ele estava anunciando a Jesus, ele curou em nome de Jesus. E logo mais para frente, Estevão, né, já conhecia a palavra do Senhor. Ele foi morto, apedrejado, porque inventaram mentiras, dizendo que Estevão estava blasfemando. E Pedro e João assistindo tudo aquilo ali, os apóstolos assistindo tudo aquilo ali. Paulo, que era o Saulo, né, assistindo tudo aquilo ali, perseguindo cristãos após a morte de Estevão, né? Alguns cristãos saíram, correram, fugiram, porque começou a perseguição muito grande. E nós hoje achamos que nós sofremos perseguições. Nós achamos que nós estamos sendo perseguidos por política, por uma inimizade, por uma contenda, às vezes por falta financeira, por falta de dinheiro. Nós achamos que nós estamos sendo perseguidos, quando na verdade os discípulos de Jesus e os apóstolos de Jesus estavam realmente sendo perseguidos, sendo açoitados, sendo presos por falar do amor de Cristo. Mas eles estavam revestidos. Eles estavam revestidos daquele poder, então nada disso impedia. Não tinha prisão que impedia eles falar o nome de Jesus. E Pedro e João, eles foram proibidos. Eles disseram: vocês não vão mais falar desse nome aqui. Vocês podem até falar, mas não digam o nome de Jesus. Jesus já tinha subido aos céus. Por que vocês continuam falando desse Jesus? É a maior evidência da misericórdia e da graça do Senhor nas nossas vidas. É que mesmo depois de Jesus ter sido morto, de ter subido aos céus, ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra, ele subiu aos céus e os discípulos ainda continuavam proclamando ele. Quem que é esse Jesus? A qual os discípulos ainda havia a necessidade do cumprido ide que ele pediu. Porque eles viram, eles permaneceram com Jesus, eles viam o que Jesus fazia, eles viram os milagres, eles foram ensinados por Cristo. Eles foram tão bem ensinados por Cristo que numa certa feita, quando Pedro estava ali, ele estava tentando dizer por que ele falava de Jesus, ele estava tentando se defender. E ele falava com tanta eloquência, ele falava com tanta sabedoria, que aqueles homens ali da sinagoga não conseguiam entender o que aquele homem tinha. E nós sabemos o que ele tinha. Era revestimento vindo dos altos céus. Hoje nós sabemos o que ele tinha. Naquela época eles não sabiam. E eles ficaram sabendo que Pedro não era letrado. Pedro não sabia falar, conversar, mas como é que ele falava com tanta eloquência? Era o revestimento que ele tinha recebido quando ele ficou em Jerusalém esperando. E nas suas palavras ele converteu quase 3.000 homens e mulheres. Depois chegou quase a 5.000 pessoas. E o evangelho ia crescendo. E eles falando e eles fazendo grandes prodígios em nome de Jesus. E as pessoas ficando assustadas com aquilo que eles faziam. E ele dizia: mas por que vocês se assustam?
Se o homem que nos passou isso, se o homem que nos revestiu, o homem que nos permitiu isso e disse que essas obras nós faríamos, vocês mataram, por que vocês estão assustados? Porque o poder não vem de mim, o poder vem dele. Porque o poder é do Senhor, o poder que está nos revestindo é dos altos céus. E ali as pessoas aceitavam Jesus, falavam do amor de Deus, compartilhavam do mesmo sentimento, do mesmo amor, falavam da grandeza de Cristo, celebravam, dividiam um pão, e a igreja crescia. E a igreja perseguida crescia. Hoje nós nos sentimos perseguidos, nós recuamos. Quando na verdade nem somos perseguidos coisa alguma comparado a esses homens. Nós estamos longe da vontade do Senhor, porque nós imaginamos que o Senhor é um Papai Noel ou é um gênio da lâmpada que vai dar tudo que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. E eu não entendo a palavra de Deus, que ela tem que ser tecida dentro de mim. A palavra do Senhor, ela tem que ser tecida cada vez mais dentro de mim, para que eu possa receber a unção do Espírito Santo. E eu possa entender a real vontade do Senhor nas nossas vidas, na minha vida. E nós sempre achamos que Ele tem que dar o que nós queremos, fazer a nossa vontade. E quando não é de acordo com a nossa vontade, nós desanimamos. Ai, mas eu pedi tanto e o Senhor não me deu. E aqui eles não pediram nada. E aqui os apóstolos não pediram nada. Só ficaram obedientes, aguardando a manifestação do Espírito Santo, conforme Jesus havia pedido a eles. E Jesus só nos pediu uma coisa: ide, anunciai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi o que Jesus nos pediu. E nós estamos cumprindo, ou nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo, como fez Simão o mágico? Ou nós estamos olhando somente para a nossa casa, para dentro de nós, do que nós precisamos, das nossas dificuldades? Ó céus, ó trevas, eu tenho que trabalhar amanhã. Tudo nós lamentamos, tudo nós reclamamos. Senhor, como é que eu vou dar se quem está precisando sou eu? Porque sempre eu estou precisando mais do que o outro. E nós estamos olhando sempre para dentro de nós, das nossas mesmices, do nosso querer, do nosso ego. E não deixamos Jesus, Deus, o Espírito Santo, ser tecido dentro de nós, o que realmente o Senhor quer dentro de nós. Quando você vê alguém revirando uma lixeira, procurando comida, você abre a tua boca, pergunta para ele, você tem coragem de perguntar para ele: você precisa comer alguma coisa? Quando nós vemos alguém com dificuldade, descalço, você tem coragem de tirar o seu chinelo na beira da rua e dar para aquela pessoa calçar? Eu vou falar que eu tenho, porque eu já fiz. Porque eu já fiz isso. Meu esposo está aqui, na Bahia. Nós estávamos passeando, o Senhor falou: você tem tudo, você está passeando. Você está vendo essa mulher revirando lixo? Você tem 2 chinelos. Quem sabe que eu tenho uma loja, eu devo ter mais de 2 chinelos dentro daquela loja. E nós alimentamos aquela mulher, isso acho que tem uns 2 anos. A mulher e sua filha que estavam pegando lixo, né, revirando lixo. Nós alimentamos ela e eu tirei o meu chinelo. Ela falou: mas você vai ficar descalça? Eu falei: não tem problema. Eu vou voltar para o meu lar, eu vou voltar para minha casa, lá tem outros chinelos. E nós sabemos que nós temos condições de passar na porta de uma loja e comprar outro chinelo. E você não vai querer andar descalça na rua, na avenida. Nós não fazemos isso. Não adianta falar que a gente faz, porque nós temos essa dificuldade de fazer. Mas o Senhor vai trabalhando dentro de nós. E outro dia não foi diferente. De madrugada em São Paulo, estava tomando meu café, fazendo compras, e passou um homem. E ele começou a revirar aquela lixeira. Meu marido estava de costas, não tinha reparado. Aí quando ele cansou de revirar, que não tinha nada ali, porque como era madrugada, ninguém ainda tinha começado a comer e nem jogado restos ainda.
Quando ele ia saindo, eu perguntei para ele, falei, você quer comer alguma coisa? Ele falou, se você me der, eu quero. Muitos têm coragem de pedir, mas muitos não têm coragem de pedir. E o que eu estava fazendo ali? Eu estava trabalhando. Mas eu sabia que quando eu voltasse para minha casa, eu tinha minha casa onde eu dormir, eu tinha alimento para me alimentar, eu tinha roupa para eu vestir, e aquele homem só queria um pedaço de pão. Ele só queria se alimentar. Então vamos prestar atenção ao nosso redor, à nossa volta, as pessoas que necessitam, que estão precisando de uma palavra amiga, de ser ouvida, de ser abraçado. Porque ontem nós participamos da ceia do Senhor e na ceia diz que nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, os nossos pés são os pés de Cristo. São as nossas pernas que vão nos levar aonde Cristo aonde Cristo não chega. São as nossas pernas, serão as pernas de Cristo. Nós vamos levar esse evangelho, essa palavra. Onde esse evangelho não chega, as nossas pernas que irão nos levar. Os nossos braços são os braços de Cristo para abraçar. Quantas vezes nós falamos, Senhor, misericórdia daquela alma, mas nós não temos a misericórdia. E Ele diz para você nessa noite, você é a minha misericórdia. Eu deixei para você ir. Eu deixei na palavra, ide pregar o evangelho. Ide, seja revestido para que você seja a minha testemunha. A nossa boca é a boca de Cristo. Para falar do amor dele, para falar do que ele tem feito por nós, para nós sermos testemunhas dele. Então, se nós somos corpo de Cristo, nosso corpo tem que falar o que Cristo está nos mandando. Ide com as suas pernas, abrace com os teus braços, pega na mão com a tua mão, porque a tua mão agora é a minha mão. E o Senhor, como cabeça da igreja, como a nossa cabeça, Ele vai nos direcionando. E Ele vai nos transformando. E Ele vai descendo o Espírito Santo. E nós nos transformando dia a dia. E entendendo a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Aqui em Atos, no capítulo 8, versículo 9, o Evangelho tinha chego ali até Samaria, através de Felipe. Nesse que, os irmãos fugindo, aí Felipe chega em Samaria. E ali ele começa a falar do Evangelho ali de Cristo. E muitas pessoas ali creem nesse evangelho, creem em Felipe e são batizados, inclusive Simão, o mágico. Ele vivia do quê? Da mágica. Então ele iludia as pessoas e ele vivia dessa ilusão. E ele também se converteu e foi batizado, segundo o texto. Então ele era um de nós, batizados, crentes, bonitinhas, cabelinho comprido, sainha, tudo normal. E aí a gente aceita Jesus e a gente vem para dentro da igreja, um ambiente gostoso, uma palavra gostosa, todo mundo bonitinho, todo mundo cheirosinho, todo mundo arrumadinho. Os hinos, nossa, a voz do Juninho é muito bonita. A voz da irmã, ontem eu falei, é uma seda. As irmãs sobem aqui para cantar, nós adoramos a Deus, nós glorificamos ao Senhor. Nossa, tudo certinho, tudo no esquema. Tudo como manda o figurino. Mas e lá fora? E quando você sai lá fora? Você continua no esquema? Você continua no figurino? Você continua servindo ao Senhor da mesma maneira que você entra aqui dentro? Ou você está como Simão? Você quer o poder de Deus para que você continue lubridiando as pessoas? Você quer sentir a presença de Deus, receber o que Deus tem para te dar, para que você seja visto, para que as pessoas te vejam, como eu sou bonitinho, como eu sou limpinho, como eu sou arrumadinho, como eu estou enquadrada no RI da igreja. Eu recebo o poder não para fazer a obra, mas para que as pessoas vejam como eu estou dentro do quadrado. Mas aí a palavra diz que Deus não está em templos feitos por mãos humanas. Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Então quando eu saio da porta para fora, eu levo o Espírito Santo dentro de mim.
Eu levo aquele mover que acontece aqui dentro de mim, eu tenho que levar embora comigo. Aí quando alguém se exalta comigo lá fora, peraí, o Espírito Santo já desceu aqui, meu filho, já está tecido em mim. Aí o Simão, quando Simão se batiza, fica crente, bonitinho, tá lá, e aqui diz que ele andava com Felipe. Até o próprio Simão creu, o qual sendo batizado ficou de contínuo com Felipe. Ele andava com Felipe, onde Felipe ia, ele ia junto. E ele ficava atônito, ele ficava admirado, ele ficava espantado com o que Felipe fazia. E aí então Pedro e João ficaram sabendo. Olha, tem um povo lá no... Vou citar aqui o Nhunguvira. Tem um povo lá no Nhunguvira, dentro da minha igreja, que aceitou Jesus, mas ainda não recebeu o Espírito Santo. E eles ficaram sabendo. E foram encaminhados para Samaria. Os apóstolos não fugiram. Os apóstolos, mesmo depois da descida do Espírito Santo, eles permaneceram em Jerusalém. Povo que fugiu, porque os apóstolos já estavam revestidos. Venha o que vier, haja o que houver, né? Irás fazer de novo. É o que eles pensavam. Paulo disse: se as minhas prisões já não têm mais a minha vida como preciosa, se as minhas prisões servem para levar o evangelho, que eu continue preso. E nós temos a nossa vida por mais preciosa. Meu Deus, eu morrer? Mas se eu for lá eu morrer? Mas se eu for lá acontecer isso? Mas se eu for lá eu pegar uma doença? Se eu for orar por ele e a doença passar? Não é assim? Eles não, eles permaneceram em Jerusalém. Mas quando eles ficaram sabendo que Samaria, uma grande multidão tinha se convertido, eles foram para lá. Vamos lá, porque agora nós precisamos orar. Nós já recebemos o poder do Espírito Santo. O povo lá já se converteu, já está batizado. Agora nós vamos levar o Espírito Santo para eles. Nós vamos levar o revestimento para eles. Eles foram. Pelo que eu vi, de Jerusalém a Samaria, ele dá em torno de 110 quilômetros de distância. 110 quilômetros andando a pé, numa situação normal. Se você for pela BR, que é uma estrada normal, tal, você vai levar em torno de 24 horas de pé. Naquela época deve se levar mais, porque os caminhos não eram tão fáceis. E é provável que eles tenham ido andando. Imaginem, eles foram caminhando para levar. E nós colocamos um monte de empecilhos. Ninguém veio me buscar, não tem carro para mim ir. Hoje está chovendo, hoje não dá, hoje eu estou doente. Hoje não foi assim para levar? Hoje as crianças não me deram paz, hoje o serviço está isso, hoje está aquilo, hoje está assado, hoje eu não tenho roupa, hoje não deu tempo. E eles foram a pé e foram levar. Quando eles chegaram lá, que o Simão, o mágico, viu ele impondo as mãos e o povo recebendo o Espírito Santo de Deus, ele falou: peraí, eu também quero esse poder. Quanto que vocês querem? Eu pago em dinheiro. Imagina se fosse hoje, pastor. Eu quero um pouco de unção. Hoje nós viemos falando do irmão Alessandro, do que Deus tem tecido, né? Muitas vezes nós pensamos que nós não somos vistos, irmão Alessandro. Mas você é assistido. Você é assistido. A palavra do Senhor que diz que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. E eu não conheci o Alessandro no mundo. Quando eu conheci o Alessandro, ele já estava na igreja. Mas dentro da igreja, nós estamos vendo cada vez mais o Espírito Santo sendo tecido na vida dele, né? A transformação na maneira de falar, na maneira de orar, na maneira de pregar, na maneira em tudo. E quando ele viu, ele ofereceu dinheiro. Se fosse hoje, gente, nos tempos de hoje, dificilmente um grande apóstolo não ia pegar esse dinheiro. Dificilmente ele não ia aceitar esse dinheiro. Ah, mas iria aceitar. Aceita carro, aceita relógio, aceita celular, aceita passar cartão, aceita cheque. Ele ia aceitar. Mas Pedro e João já eram revestidos.
Eles sabiam que a nossa vida aqui é passageira e que não tem nada mais precioso do que o Espírito Santo de Deus. Aí ele responde para Simão. Resumindo aqui, vá para o inferno você e seu dinheiro. Literalmente, porque ele diz assim: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. O que não é a perdição? É a alma sendo levada para o inferno. Literalmente, pereça contigo, você e seu dinheiro, porque o dom de Deus não se compra, mas se buscando. E o dom de Deus não é para que eu apareça e Cristo diminua. Ontem o pastor disse: quanto mais é nos dado, mais nós temos que diminuir, para que o Senhor cresça em nós. Quanto mais oportunidade é te dado, é para ser cada vez mais tecido Cristo dentro de você, para que você venha diminuir e Cristo venha aparecer na sua vida. O que ocorre? Eu estou citando o irmão, me perdoe usar o nome do irmão, mas o que ocorre no irmão Alessandro? Quanto mais ele evita, mais o Senhor pega ele, mais o Senhor trabalha na vida dele. Porque nós não estamos aqui para aparecer, mas que nós possamos ser evidenciados por Cristo que habita dentro de nós. Por que ele é diferente? Por que ela é diferente? Por que durante a tribulação ela age daquela maneira? Por que diante das dificuldades ela age daquela maneira, ele age daquela maneira? Porque tem algo além dele, que habita dentro dele, é o revestimento do Espírito Santo de Deus. Então nessa noite nós precisamos olhar e entender que tem almas ainda sedentas, precisando de ser levado a palavra, de ser levado esse evangelho. E nós fazemos isso hoje através do quê? De missões. Nós chamamos de missões. Esse ide, nossas pernas sendo usadas, os irmãos que estão nas congregações estão cumprindo um ide, estão levando esse amor de Cristo. E nós precisamos fazer a nossa parte. Mas e quando nós o fizermos, assim como Pedro e João, entender, perceber qual é a vontade perfeita do Senhor. E Simão, o mágico, ele caiu em si. Quando Pedro lhe deu uma chacoalhada, peraí, você está pensando o quê? Porque ele ia usar aqui dali para continuar ludibriando as pessoas. Porque ele diz aqui, quando eu também colocar a mão das pessoas, que eles também recebam o Espírito Santo. Mas por quê? Porque ele queria se aparecer. Ah, mas ele não disse que ele queria se aparecer, mas foi revelado a Pedro e a João. Quando João diz, pereça contigo o seu dinheiro, porque o dom de Deus não se compra com dinheiro, tinha sido revelado a Pedro e João qual era a intenção do coração de Simão. Então, não ache que a intenção vai ficar presa dentro de você. Não ache que as nossas maldades, as nossas iniquidades, os nossos pecados, aquele diz que Simão estava cheio de fel e amargura, cheio e laço de iniquidade. O que é laço? É querer laçar as pessoas, é querer fazer as pessoas de bobo. O teu coração está cheio disso. E nós achamos às vezes que os nossos pecados interiores, os que estão dentro de nós, a nossa amargura, a nossa raiva que brota dentro de nós, a nossa inveja, os nossos desejos de que o outro caia, de que eu me levante, de que eu seja melhorzinha, a gente acha que vai ficar dentro de nós e não vai. Foi revelado aqui a ele. E Simão Pedro entendeu que contra o Espírito Santo de Deus, ele não tinha como lutar. E ele pede. Ele pede não. Primeiro Pedro diz a ele, é melhor que você ore. Quem sabe esse pecado será imputado. Quem sabe Deus perdoe essa maldade do teu coração, que é querer comprar o dom de Deus para se aparecer. Nós temos que tomar cuidado. Porque quando nós recebemos algo do Senhor, não nos faz melhor, nem mais limpinho, nem mais crente, nem mais... Isso não nos faz melhores do que os outros.
Quando nós recebemos o dom de Deus, não faz melhor. Porque nem Cristo, ele teve por usurpação ser igual a Deus. Nós temos que tomar cuidado que os elogios vindo do mundo nos levam à perdição. Quem elogia, os elogios vindo do mundo, é coisa do diabo. Quando Satanás levou o Senhor no pináculo do templo e disse: está vendo tudo isso daqui? Eu vou te dar. Se fosse hoje, se fosse não, é hoje, o que acontece? Tá vendo? Eu vou te levantar, oh glória, né? Eu vou te usar, aleluia. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque o que tem aqui dentro é simplesmente a tua excelência, o teu poder dentro de um vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele. Porque por nós mesmos, pelas nossas mãos, pela nossa sabedoria, nós nada podemos fazer. Sempre é o Senhor dentro de nós, nos moldando, nos transformando. E aí Simão caiu em si e disse: ore vocês por mim. Ainda dá tempo de nós cairmos em si, porque o Senhor ainda não voltou. O Senhor ainda não manifestou a tua glória, ainda não veio buscar a sua igreja. Então ainda dá tempo de você dizer: orem vocês por mim. Pastor, orem por mim. Vocês que já receberam o Espírito Santo, orem pelas pessoas que precisam. Orem por mim, para que tudo o que vocês disseram não venha sobre mim, porque eu não quero continuar assim. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós achamos que através das nossas conversões nós não temos mais erros, nós não temos mais pecado, que nós já estamos limpinhos. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que prestar atenção na palavra, nós temos que pedir esse revestimento, esse direcionamento do Senhor, para que nós não caiamos com o mundo. E quando os elogios vierem, nós possamos entender se é da parte do Senhor. Em outra feita, o próprio Pedro, aquela menina endemoniada, era o próprio Pedro, ela ia dizendo: esses são verdadeiros homens de Deus, esses são verdadeiros homens de Deus, esses são verdadeiros homens de Deus. Se fosse hoje, nós, não, realmente, né? Eu faço tudo certinho, o beabá do crentez, né? Nós conseguimos fazer a transformação por fora. Eu disse isso lá no chá das irmãs. Nós conseguimos fazer a transformação por fora. Nós conseguimos. Não tem problema, deixa o cabelo crescer. Usa a sainha mais comprida, a roupinha mais arrumadinha. Usa um terninho, uma gravatinha, cabelinho alinhadinho. Aí vai falar o crentez fluente. Misericórdia, Deus. Queima ela, Jesus. Isso a gente aprende rapidinho. Mas essa é a transformação que nós fazemos. Porque a transformação que o Senhor faz dentro de nós, essa não muda. Porque quando nós se transformamos por fora, qualquer vento, qualquer tempestade, a gente cai, a gente se distancia dos pés do Senhor. Mas quando é o revestimento do Senhor e nós somos transformados por dentro, aí não muda. Aconteça o que acontecer. Quando liberaram Pedro e João do cárcere por ele anunciar o evangelho, liberaram ele, falando: não, pode deixar eles anunciar aí, porque outros já vieram e já caíram, já pereceram, libera eles aí. Tá bom, então, mas nós vamos dar umas 40 chibatadas. Primeiro nós vamos açoitar eles, para eles aprender e não falar mais desse Jesus. Eles foram açoitados, foram liberados, mas foram açoitados. E eles reclamaram? Não, o que eles disseram? Aqui em Atos, no capítulo 5, versículo 41, retiraram-se, pois, da presença do conselho. Eles estavam no conselho, tinham apanhados, tinham sido proibidos de falar do nome de Jesus. Apanharam, não, agora vocês podem ir. Tudo esculhambado. Regozijando-se, ficaram felizes, Pedro e João, de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles ficaram alegres, meus irmãos, de terem apanhados, de serem afrontados, por padecer em nome de Cristo. Imagina como que nós vamos ficar felizes. Ai, não vai mais porque falaram mal de mim.
Não vou mais porque a irmã me olhou com cara feia. Não vou mais porque o pastor não me cumprimentou. Eu não vou mais. Por quê? Porque não está tecido ainda o Espírito Santo dentro de você. Porque não houve ainda a transformação interna, somente a transformação externa. Aquilo que eu consigo fazer. Porque a transformação interna, quando começa a mover dentro de nós, a mexer com nós, ela automaticamente ela é exposta para fora. Nós fazemos as obras que é para nós sermos que foi pedido para que nós fizéssemos. Nós fazemos aquilo que foi pedido para que nós anunciássemos. E nós não somos salvos pelas obras. Nós sabemos disso. Mas nós somos salvos para a boa obra. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Que Ele possa ministrar aquilo que eu não pude falar para vocês. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que a gente ainda consegue cantar o hino que as irmãs cantaram? Eis-me aqui. Então usa-me. Será que vocês ainda conseguem cantar? Só pra te servir, envia-me. Vocês têm coragem de ir? Como dizer não para o teu chamado que me deste unção para ser Pra quê? Pra quê? Somente pra tua glória. Peço um revestimento para que vocês sejam conduzidos a levar essa palavra. Não sejamos egoístas com a palavra de Deus. Não sejamos egocêntricos com a palavra de Deus. Eu só quero, eu só quero, eu só quero, e de mim mesmo não sai nada. Deixa que de você também saia a virtude, assim como saiu de Jesus quando aquela mulher tocou nele. Não sejamos egocêntricos. Eu quero ser, eu quero fazer tal. Eu quero os holofotes para cima de mim. A palavra do Senhor é que para esses já estão recebendo galardão aqui na terra. Não sejamos egoístas. Vamos orar para que o Senhor nos revista do teu poder, nos encha do teu Espírito Santo, para que nós sejamos testemunhas dele em Cajati, no Imbuvira, em Japupiranga, em São Paulo,